Queridos irmãos, queridas irmãs, e nesta quinta-feira, dia 2 de dezembro, estamos trazendo a palavra de Deus, palavra de vida, palavra de esperança, palavra de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho, Mateus, capítulo 7, versos 21, 24 ao 27. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, todo que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um insensato que constrói sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus começa o Evangelho de hoje fazendo um alerta. E um alerta bastante incisiva, séria, que toca diretamente o nosso ser cristão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do Pai. Jesus tem muito medo de uma religião apenas de palavras, de ritos, mas que não toca a vida. Porque no seu tempo, a religião tinha se transformado em uma religião de ritos, de palavras, de leis, mas parece que a vida cada vez mais estava longe do projeto de Deus. E aí Jesus chama a atenção para essa vivência da palavra. Uma palavra que seja acompanhada pelo testemunho, pela vida. Padre, mas é difícil viver o Evangelho? Sim, é difícil. É difícil viver o perdão. É difícil viver a partilha. É difícil viver a gratuidade. É difícil viver o amor, né? Mas nós que fomos amados, perdoados, esperados por Deus, ungidos com a missão de evangelizar, precisamos transformar aquilo que nós rezamos em ação, aquilo que nós pregamos em testemunho. Porque do contrário, seremos como esse homem do Evangelho. Jesus conta a historinha, né? Um homem construiu a sua casa sobre a rocha, o outro sobre a areia. As duas casas foram tomadas de uma grande tempestade. Ventos, churradas, chuva. Ninguém está livre das tempestades. Nem eu, nem você. Ninguém está livre das perseguições. Ninguém está livre das contrariedades da vida. A diferença
é que quem constrói a sua casa na rocha firme da palavra de Deus, na rocha firme da fé, é mais resistente. Agora, quem tem aquela fé só de palavras, a primeira dificuldade, troca de religião. A segunda dificuldade, abandona a igreja. A terceira dificuldade, diz que Deus não existe. Por quê? Se ele enfrentou a cruz, precisa ainda provar que nos ama? Não. Mas às vezes nós queremos uma religião de respostas fáceis. E quando vem as dificuldades, não somos fortes o bastante. E aí Jesus chama esta fé só de palavras de insensatez. Porque é um homem insensato, que constrói a casa bonita, mas sem fundamento. Sabe que na primeira dificuldade, tudo vai desmoronar. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vamos pedir a Jesus esta graça de termos uma fé robusta, firme, e que a nossa palavra de louvor, de ação de graça, de liturgia, de anúncio, seja acompanhada de testemunho, de vivência da fé, para que assim possamos resistir toda e qualquer tempestade, toda e qualquer contrariedade que venha sobre nós. E assim sejamos homens e mulheres sensatos e não pessoas sem juízo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.